Senhor presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria, servidores, povo do Maranhão. Senhor presidente, apenas para registrar que, mais uma vez, a categoria dos professores se levantam para protestar contra os cortes no orçamento do Estado em relação à educação. Eles estão mobilizados aqui em São Luís, em diversos municípios. Aqui em São Luís, se eu não me engano, aqui no Palácio Henrique de La Roque, e em Imperatriz, eles estão na Praça de Fátima, mobilizados e protestando contra essa redução de verba na educação pública do Estado do Maranhão. E eu faço questão de fazer esse destaque, porque eu acho que é uma luta importante e que precisamos refletir com mais profundidade. O governo tem tempo ainda de fazer as correções no orçamento e garantir os recursos necessários para que a educação não sofra nenhum tipo de prejuízo em relação ao exercício de 2014. Então, fica aqui registrado o nosso apoio a essa luta de toda a categoria dos professores, que é da população do Estado do Maranhão. Então, isso em primeiro lugar. Em segundo, senhor presidente, dizer que, mais uma vez, fui procurado por uma comitiva da comunidade do Engenho, em São José de Ribamar. Mais uma vez, a polícia foi lá, sem mandado judicial, segundo a denúncia dos moradores, sem nenhuma ordem judicial, fazer o despejo daquela comunidade. E eu diria que, se confirmadas essas informações, nós estaríamos numa situação de completo descontrole, passando de todos os limites institucionais. Então, por essa razão, eu estou pedindo à Comissão de Direitos Humanos dessa casa que compareça mais uma vez à comunidade do Engenho para verificar em loco o que está acontecendo lá na comunidade do Engenho. Em segundo, que peça uma audiência com o comandante da Polícia Militar no Maranhão, que tomou posse ontem, o novo comandante da polícia, para tratar sobre o comportamento da polícia em relação a esse caso. Deputado em terceiro, Bira, reiterar, vou lhe conceder a parte, reiterar o pedido ao Ministério Público do Estado para que investigue as denúncias dos moradores de que existe grilagem de terra ali no Engenho, em São José de Ribamar, e que também existe abuso de autoridade. Se há denúncia da comunidade, o papel do Ministério Público é investigar, é fazer a verificação se existe ou se não existe. Nós não podemos fazer afirmações, mas é o nosso dever encaminhar as denúncias que chegam até nós para que elas sejam devidamente investigadas e esclarecidas. E quem pode fazer isso são as autoridades legalmente constituídas e competentes para o caso. E eu destaco aí o papel do Ministério Público. Portanto, eu peço a essas autoridades, a fim de evitar maiores danos, porque ontem o que eu vi aqui é uma tristeza, ver diversos pais e mães de família que vêm à Assembleia Legislativa do Estado pedir socorro, porque não tem mais nem o que comer em casa, porque não tem de onde tirar a sua comida. São trabalhadores rurais que viviam da atividade agrícola naquelas terras, plantavam verduras para vender na feira. Era a vida deles. Essa era a vida deles há décadas e décadas. De repente, essas pessoas não têm mais o seu ganha-pão. E o que fazer com elas? O que fazer com ela? Qual é o destino que nós vamos dar para esses pais e mães de famílias, para aqueles jovens que trabalham naquela área? Então, é uma situação realmente gritante e que exige de todos nós um posicionamento a fim de dar proteção à nossa população. Então, nesse sentido, eu peço à Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão que tome essas providências, que compareça ao local, que reúna com o comandante da polícia, que endosse, reitere o pedido ao Ministério Público, que assim investigue as denúncias que a comunidade está fazendo com documentos.
Eu concedo a parte à deputada Elisiane Gama. Deputado Bira do Pindaré, eu vou pegar esse outro microfone aqui, para eu poder olhar para Vossa Excelência. Eu queria lhe cumprimentar, deputado Bira, e até colocar algumas informações, se Vossa Excelência, inclusive, fez isso de forma conjunta conosco, e algo que nós já falamos nesta casa várias vezes. E eu até fico assim impressionada como é que algumas coisas acontecem. O que tem acontecido em relação ao engenho são, na verdade, algumas atitudes totalmente fora dos princípios legais. Nós tivemos, logo lá atrás, um cumprimento de uma decisão que não existia, porque nós tivemos lá carros da Polícia Militar do Maranhão, nós tivemos vários militares, inclusive a informação de que foi uma força muito grande da Polícia Militar do Maranhão, inclusive com vídeos que nós encaminhamos ao Ministério Público do Maranhão, e não havia nenhuma ordem judicial de reintegração de posse ou de qualquer outra natureza. E realmente a população ficou, na verdade, sem saber o que estava acontecendo. Existe todo um princípio legal para cumprimento de um mandado de segurança, especialmente, ou melhor dizendo, de um mandado de reintegração de posse. Você tem que informar a Assembleia Legislativa e a Comissão de Direitos Humanos, você tem que ter um oficial de justiça para estar até lá, você tem todo um requisito para que realmente isso possa ser cumprido, e nada disso foi cumprido. Nós encaminhamos à Polícia Militar um requerimento solicitando informação, a Polícia Militar não deu nenhuma informação nesse sentido, encaminhamos ao Ministério Público presencial, e aí Vossa Excelência estivemos lá com a doutora Regina, fizemos um encaminhamento para que a promotoria especializada tratasse do caso, e as informações agora realmente contraditórias, e agora a gente tem informação de que o próprio Ministério Público fez uma denúncia em relação àqueles moradores. Então, eu fico até me questionando o que é que acontece, porque há uma força tão grande, né, de quem se diz proprietário daquela terra, porque, por mais que a gente haja nesta casa, por mais que a gente se posicione, nenhuma ação, do ponto de vista do poder público, realmente está acontecendo ali em relação àquela comunidade. Muito obrigado, deputada Elisiane Gama. Senhor presidente, era esse o meu registro, o meu protesto e as minhas reivindicações que eu espero que sejam devidamente ouvidas pelas autoridades competentes. Muito obrigado, senhor presidente.